Olá, João Morano, estamos começando aqui mais um vídeo no nosso canal, analisando aí a Libertadores da América 2022 e agora o Grupo F. O Grupo F é composto pelo River Plate da Argentina, o Colo-Colo do Chile, o Alianza Lima do Peru e o Fortaleza do Brasil. Portanto, se ligue no vídeo. Começaremos falando do River Plate da Argentina, um dos times mais tradicionais do continente sul-americano e um grande ganhador ali da Libertadores. O Clube Atlético River Plate é uma entidade esportiva com sede em Buenos Aires, na Argentina, Buenos Aires, capital da Argentina. Um dos times mais ganhadores do campeonato argentino é o principal deles, com 37 campeonatos da primeira divisão da Argentina, sendo que o River Plate é o único time da Argentina que nunca jogou a segunda divisão, além de 3 Copas da Argentina, 4 Libertadores da América, uma Copa Sul-Americana e uma Copa Intercontinental. A instituição pertence integralmente aos seus sócios, que atualmente passa de 100 mil associados, e é administrado por um conselho. Além do futebol, a instituição também se caracteriza por ser um clube de grande dimensão social, possuindo mais de 50 atividades esportivas, sociais e culturais, além de possuir um colégio e uma universidade. Foi fundado em 25 de maio de 1901 no bairro La Boca, o mesmo bairro do Boca Juniors, e após a fusão dos clubes entre o Clube Santa Rosa e o Clube La Rosales. E o seu nome vem de um antigo nome dado em inglês britânico ao Rio da Prata, River Plate. Por isso este nome. Entretanto, outros dizem que o nome do clube foi retirado de algumas gavetas que continham ali a referida inscrição e que se encontravam naquele local ali com o nome de River Plate, que não sabe exatamente da qual documento ali saiu. Ah, agora eu entendi! Nesse mesmo dia foi assinado o ato de fundação do clube e Leopoldo Bart foi eleito ali o primeiro presidente, o primeiro capitão do time do River Plate. Aqui a gente tem uma foto da região portuária do bairro La Boca, no sul de Buenos Aires, ali na Argentina. O primeiro campo que o clube teve foi localizado ali a leste da Dárzena Sud, ali no porto de Buenos Aires, e iniciou no início do século XX sua campanha amadora, disputando partidas com clubes de bairros vizinhos e áreas próximas ali da área de La Boca. Sua estreia na primeira divisão do campeonato argentino, o campeonato ainda na fase amadora, foi em 2 de maio de 1909 e conquistou o primeiro campeonato argentino em 1920. Por não poder renovar o aluguel do imóvel onde ficava seu estádio, no bairro de La Boca, em 1923 o clube teve que procurar um novo local e deixou definitivamente o bairro de suas origens. O primeiro escudo do clube, adotado em 1930, evoluiu em diferentes modelos e versões até o modelo atual. O primeiro foi a sigla CARP, Clube Atlético River Plate, dentro de um círculo que lhe deu um aspecto muito mais heráldico, um porte maior ali. A cor da referida insígnia variava do preto inicial ao vermelho de acordo com o passar dos anos. Atualmente o escudo do clube é bordado na camisa com 3 cores, O vermelho, o branco e preto, cores características ali do River Plate. Quando a camisa do clube com a famosa faixa vermelha foi criada, o escudo não estava lá aparecendo do lado esquerdo ao longo da história do clube. Então aqui a gente tem a primeira insígnia do clube, branco com fundo branco com as letras pretas ali, e aqui tem a evolução do escudo do River Plate até chegar ao atual branco, com da direita para a esquerda a faixa vermelha ali, com as iniciais do clube, o Clube Atlético River Plate. As primeiras camisas do clube no início do século XX não havia escudo e nem cor, já que as camisas eram todas brancas. Para se distinguir de outras equipes, já que o uniforme todo branco era um problema na época, eles pegaram sobras de tecido de um carro alegórico durante o carnaval, chamado Os Habitantes do Inferno, e pegaram esses retalhos vermelhos e colocaram a faixa vermelha na diagonal na camisa branca para poder jogar as partidas ali no início do século XX durante a era amadora. Essa não é a única versão, porém a mais famosa. Entretanto, uma outra versão diz que as cores branco, vermelho e preto são cores relacionadas a São Jorge, que inclui uma cruz vermelha sobre um fundo branco, que também lembra do Gênova, da cidade italiana, da onde veio vários dos imigrantes italianos de origem genovesa que fundaram o clube do River Plate em 1901. O estádio monumental, o famoso estádio River Plate, foi inaugurado em 26 de maio de 1938 entre os bairros de Núñez e Belgrano, no norte de Buenos Aires. Em 1933, Antônio Vespucci Liberti assume a presidência do clube e com ela a ideia de mudar o local da onde o clube jogava os seus jogos. Em 31 de outubro de 34 foi comprado o terreno e em 1936 começaram as obras com a inauguração em 38 numa partida perante o Peñarol do Uruguai. A área onde o estádio foi construído era muito despovoada, a ponto do terreno estar quase abandonado, exceto pela presença de um autódromo e estar próximo ali do Rio de la Plata.
Desde 1976, o estádio leva o nome do presidente que iniciou sua construção, o Antônio Vespucci Liberti. A capacidade total do estádio é de 70 mil torcedores, após as reformas realizadas no ano de 2019. As instalações do clube, além do próprio estádio, dispõem de espaços para outras modalidades esportivas, além de teatro, biblioteca, piscina de estacionamentos e um estádio para a prática do basquete e do vôlei. Possui também no mesmo local ali o Museu do River Plate. O River Plate tem um centro de treinamento, além do estádio, O seu centro de treinamento fica localizado no distrito de Ezeiza, que é uma cidade onde fica o aeroporto de Buenos Aires, ali na região metropolitana de Buenos Aires, que é regularmente utilizado pelo time da primeira divisão, pela equipe feminina e pelas divisões inferiores, centro de treinamento, concentração, fica tudo nessa região. Então aqui a gente tem uma foto antiga do estádio Monumental, você pode reparar que os terrenos em volta são todos baldios e o Rio de la Plata correndo lá no fundo. Aqui a rampa de acesso, com estacionamento, um dos primeiros jogos aí na década de 30 e 40. E aqui a gente tem uma visão aérea do estádio, com as cores branco e vermelha aí do River Plate, próximo a uma avenida aqui grande, e a outras instalações aqui pertencentes também ao complexo aí. Estádio que é conhecido como Estádio Monumental de Núñez, por causa de localização de Núñez no norte da grande Buenos Aires. Como vem River Plate para a Libertadores 2022? Como sempre, entre os principais favoritos da competição. Conquistou o último campeonato argentino, em 2021, e com isso chega na Libertadores de 2022 como um dos cabeças de chave e um dos favoritos ao título. Sob o comando novamente do técnico Marcelo Gallardo, a equipe poderá contar ainda na fase de grupos com o artilheiro Juan Alvarez, mas que já foi vendido pelo Manchester City, ele fica só até julho. Além disso, conta também com Ezequiel Barco e Juan Quinteiro, os principais jogadores da equipe. O meio-campista Enzo Fernandes é um dos destaques do time. Ídolo do clube, o técnico Marcelo Gallardo já conquistou 2 vezes a Libertadores como técnico, no ano de 2015 e 2018. Chega mais uma vez ali como um dos favoritos para tentar quebrar a hegemonia dos brasileiros aí depois do ano de 2018 na conquista da Libertadores. Voltamos a falar de Buenos Aires, local de onde vem o River Plate. Cidade de Buenos Aires é a capital e maior cidade da Argentina, uma metrópole que tem como característica ser uma cidade autônoma, ou seja, é um distrito federal ali com autonomia em relação à província, ao estado onde se encontra a cidade. É dividido em 24 distritos diferentes, localizado na região centro-leste do país, na margem sul do Rio de la Plata, na região que é conhecida como região dos Pampas. A cidade foi cedida em 1802 pela província de Buenos Aires, e não confundir a província de Buenos Aires, que a capital é La Plata, nós já vimos quando analisamos Estudiantes, da cidade de Buenos Aires, que é um distrito federal, uma cidade autônoma, que se tornou então a capital do país quando decidiu-se que Buenos Aires seria a capital do país da Argentina em 1880. Sua população atual é de 3,5 milhões de habitantes, com dezenas de municípios que fazem parte da região metropolitana, com um total de 17 milhões de habitantes, se você for contar Buenos Aires, aí que ele chama da Grande Buenos Aires, que é toda a região metropolitana de Buenos Aires. Houve uma primeira fundação em 2 de fevereiro de 1536 com o espanhol Pedro de Mendoza, que chamou a região onde ele atracou no sul da cidade de Nossa Senhora Santa Maria del Buen Aire, e fez isso em relação aos padroeiros dos navegantes. A região era habitada por índios querandis, que ficavam ali naquela região. Então aqui a gente tem uma foto da cidade de Buenos Aires, que está de amarelo. Todas as cidades de azul aqui faz parte, administrativamente, que a gente chama de a região metropolitana de Buenos Aires. Aqui de rosa está a cidade de La Plata, que aí é a capital da província de Buenos Aires. Aqui um desenho mostrando aí uma gravura da fundação da cidade aí de Buenos Aires. No marco da Guerra Anglo-Espanhola, a Grã-Bretanha, nesse envolvimento com a guerra com a Espanha, interessou-se pelas riquezas da região, e a Espanha, para poder enfrentar a Grã-Bretanha, se aliou à França, que também era a França, que era inimigo da Grã-Bretanha. Para conter os ingleses, a cidade se organizou e com a chegada das ideais liberais, a ocupação mais tarde da Espanha pelo exército napoleônico, houve o surgimento de movimentos emancipatórios que desencadearam a chamada Revolução de Maio de 1810 e a criação do primeiro governo nacional, a nascente ali República Argentina. A fundação em 1854 do município permitiu organizar a cidade durante um longo processo de criação do Estado Nacional. Buenos Aires mais tarde foi escolhido como sede do governo nacional em 1880. Então aqui a gente tem a igreja mais antiga da cidade, eu acho. Achou errado, otário? Não tenho certeza. Ah não, sério?
Aqui uma foto do que é o Cabildo. O Cabildo era construções feitas pela coroa espanhola para determinar a intendência de um município, né? Ou seja, é como se fosse uma prefeitura. Na época, as cidades pertenciam à colônia de origem espanhola ali. Aqui uma foto do centro da cidade, aqui uma foto em 1905, ali mostrando a praça de Maio ali com a Catedral Metropolitana no fundo. Depois da Revolução de Maio de 1810, a Argentina passou por um problema entre os centralistas, aqueles que queriam organizar o país a partir da centralidade ali de Buenos Aires e região, e aqueles que queriam a autonomia das províncias que foram se libertando da coroa espanhola, principalmente ali no norte, nordeste da Argentina. Com isso, na questão da unificação do país, houve necessidade nacional de federalizar a cidade, que somado ao movimento das tropas ordenado pelo governador da província, que queria estabelecer Buenos Aires como da província e não entregar para que Buenos Aires fosse um governo central, né, produziu uma série de confrontos até resolver o problema em 1880, que tornariam ali, com a derrota da província por centralistas, levou então à organização da cidade de Buenos Aires como capital da República da Argentina. Mais tarde, a província de Buenos Aires cedeu os distritos de Flores e Belgrano, nos arredores ali do território da capital federal, formando ali o que hoje conhecemos como Buenos Aires. Final do século XIX e início do século XX, a cidade passou por uma importante transformação, permitindo o desenvolvimento da infraestrutura urbana, agora capital federal do país. O principal setor econômico da cidade é os serviços, representa 78% da economia da cidade, principalmente porque é a capital do país, e os ramos mais importantes são os serviços imobiliários, de informática, profissionais liberais, serviços empresariais e de finanças. Ainda assim, a indústria da transformação representa 20% do produto interno bruto da cidade. Aqui nós temos duas fotos de Buenos Aires, um pegando aqui parte de Recoleta, mostrando aí todos os prédios da cidade, e aqui a Praça do Congresso, com o Congresso Nacional, onde fica o Senado e a Câmara, né, da Argentina, mostrando aí uma outra foto do município de Buenos Aires. Vamos para o nosso segundo time do Grupo F, aí, o Aliança Lima. O Clube Aliança Lima é uma instituição esportiva com sede na cidade de Lima, no Peru, a capital do Peru. Foi fundado em 15 de fevereiro de 1901 por jovens que queriam praticar esportes. Atualmente, aí, como disse, o clube mais antigo do Peru. Possui 24 campeonatos peruanos da primeira divisão, além de uma Copa Nacional. O clube foi fundado na rua Cotabambas, no bairro Chacaritas, adotando o nome de Aliança, em homenagem ao estábulo Aliança, né? Que era um estábulo que tinha ali nesse bairro, propriedade do ex-presidente Augusto Leguía, né, no qual os trabalhadores do local deram a permissão para que esses jovens jogassem futebol, né, na Reverenda Cavalaria, ali na região do centro da cidade, ali perto do centro da cidade ali. Então, como eles utilizavam parte do estábulo da prática de futebol, acabaram adotando o nome desse estábulo pertencente ali ao ex-presidente do Peru na época. Todos esses jovens moravam na cidade de Lima e vinham de famílias de trabalhadores simples ali, né, ligados à área de marcenaria, horta e comercialização ali, né. José Carrenho, um dos fundadores e morador da Rua das Cotabambas, ofereceu sua casa como primeiro local institucional para que os jovens pudessem se reunir, já que o clube não tinha um ponto de encontro estabelecido. O futebol começou nos primeiros anos, logo após a sua fundação, de forma amadora ali, na chegada do futebol no Peru. E ajudou a formar em 1912 a Liga Peruana de Futebol, onde o clube disputou aquele torneio pela primeira vez e o conquistou pela primeira vez em 1918, né, no nascimento do futebol no país. Então a ideia era formar um clube de futebol e ler esses jovens nesse bairro para defender a comunidade contra a equipe de outros bairros da cidade de Lima. Com o futebol se profissionalizando, né, veio ali o desenvolvimento do futebol na cidade. Já o escudo do clube começou a ser usado somente em 1928, com um retângulo vertical com fundo branco com as bordas azuis na parte superior e bordadas na parte inferior ali. Dentro do retângulo, outro retângulo menor dividido em duas partes, onde no inferior aparecem barras azuis intercaladas com fundo representando as cores características do clube, enquanto na parte superior contém referências ao brasão de Lima, que é composto por 3 coroas com uma estrela sobre elas, representando a origem da instituição na capital ali. Ao redor do segundo retângulo está a frase Clube Aliança Lima. Então, voltando aqui só para vocês verem, né? Então ele é azul e branco com as listas aqui, as 3 coroas e a estrela Clube Aliança Lima. O clube também tem uma bandeira característica que foi criada na década de 30, né? No setor esquerdo observa-se o triângulo horizontal, no centro dela está localizado o escudo do clube, azul e branco. A bandeira tem as tradicionais cores azul e branca e o clássico design, né, listrado ali com Aliança levemente reclinado. As bordas do triângulo que envolve o escudo são vermelhas, com branco simbolizando a pátria peruana. Alguns jogadores fundadores tinham ascendência italiana, então a primeira camisa do clube surgiu a partir de Eduardo Predeschi, filho de imigrantes italianos,
que encomendou às irmãs a confecção dos primeiros uniformes, pegando as cores da bandeira italiana como exemplo. O design das cores atuais, né, em azul e branco, foram vistos pela primeira vez a partir de 1912, consolidada ali a partir de 1919, quando o clube deixa de utilizar as cores de origem italiana. Então aqui a gente tem a evolução do escudo, né, em 1927, aqui com as 3 coroas e estrela, depois vem o Clube Aliança Lima, algumas variações até chegar de 2011 para frente a atual ali. Aqui a bandeira clássica do Aliança Lima, muito utilizada pela sua torcida no estádio, e aqui a camisa do Aliança Lima para o ano de 2022, ainda sem o patrocinador, que eu não sei aonde que eu consegui pegar essa camisa na internet. O clube tem um estádio de seu proprietário chamado Alejandro Villanueva, né, conhecido informalmente como Estádio Aliança Lima, localizado no bairro do Mamute, né, e tem capacidade máxima para 33 mil ali torcedores e espectadores. O Fundo Azul e Branco, que é um grupo de investidores que administra o clube, tem um impetuoso projeto de reforma, ampliação e modernização do estádio, né, e de sua esplanada ali ao redor, né, com campos auxiliares que ocupam quase todo o quarteirão, né? Vamos ver se eles vão conseguir fazer toda essa reforma do projeto que está em andamento. Suas instalações incluem o campo principal, o complexo das divisões menores do clube e chamado Vila Íntima, um local onde se concentra o time principal, onde fica o centro de treinamento do Aliança Lima. A história do estádio começa em 1951, quando a presidência do Peru doou o terreno onde seria construído o estádio em comemoração ao cinquentenário do clube, né? Então, o general Udre lançou a primeira pedra que se tornaria ali as novas instalações do Clube Aliança Lima. Entretanto, problemas econômicos ali fizeram que o projeto atrasasse muito, fosse adiado, e somente em 1966 começou a construção do estádio, que foi inaugurado em 1974, recebendo o estádio Aliança Lima. Mas em 2000, os sócios decidiram mudar o nome do estádio para Alejandro Villanueva, em homenagem a um dos jogadores mais relevantes da história do clube. Então aqui a gente tem uma foto em dia de jogo aí, né? E o estádio retângulozinho bonitinho, uma foto aérea aqui mostrando o estádio cheio em dia de jogo, estádio ali no bairro Mamute, na região da periferia ali da cidade de Lima. Como vem a Aliança Lima para a Libertadores da América de 2022? É o atual campeão nacional, possui 27 participações na Libertadores, mas só passou da fase de grupos em 3 oportunidades, chegando até o semifinal em 2. Né? O elenco atual tem rostos bem conhecidos da equipe, o argentino Hernan Barcos, né, que jogou no Palmeiras e no Grêmio, e ainda o Jefferson Farfán, que é um dos grandes ídolos do futebol peruano recente. Nessa temporada, o time está perto da zona de rebaixamento do campeonato peruano, começou mal a temporada 2022, vencendo apenas um jogo em 6 que disputou antes da sua estreia na Libertadores. Agora então falaremos de Lima, capital ali do Peru. Capital do Peru localiza na costa central do país, às margens do Oceano Pacífico, está no litoral. Possui 9,5 milhões de habitantes, concentrando 32% da população urbana do país inteiro. O atual Vale do Rio Rimac, ali que vem do Guichua, teve algumas grafias ali chamadas também de Lima, não se sabe ali de onde que surgiu, sendo o uso Lima preferido ao longo do tempo, após coexistirem documentos ali com formas como Lima, com Y, ou Limac, né? Rimac para Limac, Lima, Lima, ficou essa confusão aí. Entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Assim, é muito provável que os espanhóis, quando fundaram a cidade, já tenham aceitado facilmente a grafia já utilizada pelos povos originários ali da região. Lima está dividido em 50 distritos, ou seja, Lima não é uma cidade de fato dentro do território peruano, né? É um conjunto de 50 distritos que administrativamente chamamos de Lima, da qual a província de Lima tem 43 distritos e a cidade de Callao tem outros 7 distritos que fazem parte ali da região, que tem uma autonomia regional enquanto capital do país desde 2002. Lima foi fundada em 18 de janeiro de 1535 com o nome de Ciudad dos Reis, Ciudad de los Reis, né? Tradução de Cidade dos Reis. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Pelo conquistador espanhol Francisco Pizarro, devido à proximidade da data dos Três Reis. Foi capital do vice-reino do Peru, e o vice-reinado do Peru era o mais importante ali entre os vice-reinados, né, da coroa espanhola. Tinha uma boa localização ali devido a seus vales e sua baixa altitude comparado com o seu entorno ali com as regiões andinas, né? Os espanhóis e seus aliados indígenas, aqueles que eram subjugados pelos incas, né, sob o comando de Francisco Pizarro, prenderam Atahualpa, um dos principais líderes dos incas, na cidade de Cajamarca, e após algumas batalhas, os espanhóis conquistaram toda aquela região ali, fundando a cidade de Lima. Lima foi a maior e mais importante cidade de toda a América do Sul durante o processo de colonização espanhola, né? O território foi ocupado por assentamentos pré-incas, como a cultura Maranga e a cultura Lima, e essas culturas foram conquistadas pelo Império Huari e mais tarde pelos
incas. Então aqui a gente tem um mapa do Peru mostrando em toda a região. Então a cidade de Lima está localizada aqui dentro da província de Lima, na região aqui um pouquinho mais centro-sul do território peruano. Com isso, com a fundação da cidade, iniciou-se a construção da Praça de Armas, o Palácio do Vice-Rei e da Catedral. E aí a cidade prosperou como centro de uma extensa rede comercial que integrou o vice-reinado com as Américas, Europa e Ásia Oriental, com o porto ali sendo importante e a cidade ali como a capital do vice-reinado do Peru, né? Com isso houve construções de hospitais, conventos, mosteiros e um grande desenvolvimento comercial do município. A partir de 1860, o comércio sofreu devido à competição econômica com outras cidades, né, da colonização espanhola, como Buenos Aires, e aí com a criação do vice-reinado de Nova Granada, né, as demarcações políticas foram realizadas e a cidade continuou perdendo a sua importância. No século XVIII, a cidade sofre reformas e perde o monopólio de comércio exterior e o controle de importante região mineradora do Alto Peru, da onde ali a coroa espanhola retirava as riquezas, né? Isso leva ao enfraquecimento econômico da cidade, onde a elite passa a depender de cargos concedidos pelo governo e pelo vice-rei, né, juntamente com a igreja. Isso contribuiu para a região ser uma das últimas ali a entrar as ideias de independência. Então, a região não prosperou as ideias independistas que veio ali no século XIX em outras regiões da América do Sul que queriam se livrar da dominação da coroa espanhola. Então, aqui a gente tem um desenho mais ou menos aqui, uma planta da cidade, um desenho antigo. Aqui algumas construções do município aí, e aqui não sei o que é. Abra o olho, porra! Uma expedição combinada de combatentes da independência, né, que lutavam pela independência argentina e chilena, liderado pelo general José de San Martín, desembarcou no sul de Lima em 1820, mas não atacou a cidade. Diante de um bloqueio naval, o vice-rei José de la Serna foi forçado a evacuar a cidade em 1821 para salvar o exército monarquista. Assim, San Martín entra na cidade e assina a declaração de independência da região. Então veio de fora para dentro ali outras regiões que queriam ser independência, que chegaram até a região onde hoje ali é o Peru. Proclamada a independência do Peru em 1821 pelo general San Martín, Lima então tornou-se a capital desse novo país. Quando a guerra foi decidida em 1824, na Batalha de Ayacucho, Lima estava consideravelmente empobrecida com uma estagnação econômica e desordem política muito grande na nascente ali do país. A cidade se expande e cresce a partir de 1850 com a organização do Peru e Lima enquanto capital. Durante a Guerra do Pacífico, que foi uma guerra entre Bolívia e Peru contra o Chile ganhou a guerra e o exército chileno ocupou Lima depois das batalhas de San Juan e Miraflores, e a cidade foi saqueada. Após a guerra no final do século XX e início do século XXI, começou então um processo de reconstrução e remodelação da cidade. Na década de 1980, a violência terrorista somada ao crescimento desordenado da cidade, o aumento de moradores que chegaram, né, deslocados aí, principalmente do êxodo rural, né, fez com que o centro histórico da cidade sofresse uma deterioração muito grande e muitas áreas das cidades cresceram constantemente ali sem acesso a serviços básicos. Outra característica de Lima é que ela é sede da mais antiga instituição superior existente no Novo Mundo, né? Ou seja, todos os países que foram colonizados da África, América e Ásia. A Universidade Nacional Maior de San Marcos foi fundada em 12 de maio de 1551, durante o regime do vice-reinado da Espanha na região, sendo também a mais antiga em operação contínua de todo o continente americano. Então aqui algumas fotos históricas da cidade de Lima, e atualmente Lima é considerado o centro político, econômico, industrial, cultural e financeiro comercial do país. É mesmo, é? É a quinta maior cidade da América Latina, a maior cidade do Pacífico Sul-Americano, responsável por mais de 2/3 da produção industrial do Peru e a maior parte do seu setor terciário. Os setores industriais mais importantes são os têxteis, a agroindústria, alimentos, derivados de produtos químicos, pescado, couro e petróleo. O porto de Callao é um dos principais portos comerciais do continente, sendo utilizado como ponto de entrada e saída. 75% das importações do país e 25% das exportações, já que o país tem destaque ali em petróleo, aço, prata, zinco, algodão, açúcar e café. Aqui a gente tem uma vista aérea da cidade. A cidade está sob um platô, embaixo aqui está o litoral do Oceano Pacífico e toda a região central com os principais prédios ali da cidade de Lima. E aqui o rio Lima, agora virou Rimac, sei lá o nome, que é o rio que dá nome à cidade de Lima. Nosso próximo clube é o clube chileno que faz parte do grupo F, o Colo-Colo.
O Clube Social e Desportivo Colo-Colo é uma instituição esportiva sediada na cidade de Santiago, que é a capital do Chile, cuja principal atividade esportiva é o futebol. Foi fundado em 19 de abril de 1955 por um grupo de jogadores do Clube Desportivo Magallanes, liderado por David Arellano, e administrado desde 2005 por uma sociedade anônima branco e negro em regime de concessão. Conquistou 32 campeonatos chilenos, 3 Copas do Chile e é o único time chileno que já foi campeão da Libertadores das Américas no ano de 1991. É considerada a maior equipe da história do Chile. No início de 1925, o Clube Social e Desportivo Magallanes estava em crise institucional devido a problemas existentes entre os dirigentes do clube e alguns de seus jogadores. Os jogadores mais jovens da equipe, liderados por David Arellano, exigiram uma série de reformas na liderança e gestão econômica do clube. Sem um acordo entre os dirigentes desse clube e os seus jogadores, esses jogadores se desvincularam da equipe e, reunidos num bar chamado Quitapenas, formaram uma nova equipe. E seu nome é uma homenagem ao cacique Colo-Colo, herói indígena do povo Mapuche, na luta contra os espanhóis no século XVI, que era conhecido pela sua grande inteligência. Assim, o clube então iniciou as suas atividades no futebol no ano de fundação, integrando os campeonatos da Liga Metropolitana de Santiago. O primeiro escudo do clube apresentava cores da bandeira chilena, o azul ao fundo, vermelho em faixa transversal e o nome do clube em estilo branco, escrito de branco. Na década de 1940, os 3 pontos foram estabelecidos na parte superior, o nome da instituição escrito na diagonal, e a sigla FC dentro da parte central do escudo, mantendo sempre as cores da bandeira nacional. Já em 1950, a imagem de um índio mapuche de perfil foi acrescentada ao escudo até sua versão definitiva em 1988. O uniforme do clube foi definido no ano de sua fundação, camisa branca que representava a pureza e a calça preta. Hoje, o uniforme mantém-se quase o mesmo, Então aqui a gente tem o escudo de 1925, com a transversal em Colo-Colo, o escudo de 47 aqui escrito Colo-Colo, e aqui quando já aparece a imagem indígena, com Colo-Colo escrita aí de branco sobre o fundo vermelho, e aqui a camisa branca do Colo-Colo com um desenho ali colocado, e na camisa tem uma estrela ali bordada acima, que é em relação ao título da Libertadores da América de 1991. A equipe possui seu estádio próprio, o Estádio Monumental, que foi inaugurado em 20 de abril de 1975, mas não foi utilizado efetivamente até 89. Localiza-se em Santiago, na comuna de Macul, no sul da cidade, e seu nome oficial é David Arellano, em homenagem aos principais fundadores do clube. No início, antes de ter seu estádio, o clube jogou em vários locais que não eram de sua propriedade. Com a construção do Estádio Nacional em 1938, o clube passou a utilizar o Estádio Nacional até a construção definitiva do Monumental, a sua casa. Em 1953, o Colo-Colo passou a possuir uma sede de 1.700 metros construída em um terreno de 935 metros quadrados, Só que foi a leilão em 2004 como resultado da falência do clube, quando então, por regime de concessão, um grupo assume a administração do clube. A história do estádio começa em 52, quando o clube conseguiu o terreno para a construção e depois trocou por outro terreno, quando iniciou de fato a construção no fim do ano de 73. Em sua reabertura, em 1989, o estádio tinha capacidade para 62 mil torcedores e depois das reformas e adequações, possui atualmente capacidade para 47 mil torcedores. Além do estádio, no terreno há 4 campos de treinamento de grama, com grama artificial, etc., onde treina a equipe e as categorias de base, além do museu do clube, localizado também ali junto ao estádio. Então aqui a gente tem a entrada do museu do Colo-Colo aqui, nessa foto, essa foto aqui um dia de jogo, e essa fotografia aérea mostrando o estádio aí com característica aí meio mais quadradão, com as arquibancadas pouco inclinadas e grandes ali, mostrando o estádio aí o monumental estádio do Colo-Colo. Como que o Colo-Colo chega para a Libertadores de 2022? Depois do vice-campeonato nacional em 2021, a equipe tenta recuperar a hegemonia no torneio nacional, já que ainda estava um tempinho sem ganhar, Nos últimos anos que ficou com a Universidade Católica. A Universidade Católica tem 4 títulos seguidos ali, O Colo-Colo já está há bastante tempo sem ganhar aí. O time comandado por Gustavo Quinteiros é o atual líder do campeonato chileno, neste momento antes da estreia na Libertadores da América. O elenco é jovem, com média de idade de 24 anos, com destaque para o argentino Juan Martín Mucelo, jogava no Vélez Sarsfield, com 4 gols em 6 jogos, e o volante chileno Leonardo Gil, que teve passagem pelo Vasco, mas ninguém lembra, porque era o Vasco. Caralho, cuzão! Agora falaremos de Santiago, capital do Chile ali, Capital e maior cidade chilena, além de ser o centro geográfico e econômico do país, está localizada às margens do rio, que é chamado Rio Mapocho,
ao pés da Cordilheira dos Andes. Embora seja concebido como uma única cidade, na verdade é formado de um território de 43 comunas. A questão de município no Chile é um negócio um pouquinho mais difícil de entender, né? 28 dessas comunas estão dentro do raio urbano que nós chamamos de Santiago do Chile. Possui cerca de 6,2 milhões de habitantes, correspondendo a 35% do total da população do país. Está posicionado enquanto uma cidade líder na América Latina pelo seu desenvolvimento econômico e social, né? E também ambiental, uma das cidades mais importantes das Américas. Por volta do ano de 800 d.C., os primeiros habitantes sedentários começaram a estabelecer na região, formando as primeiras comunidades agrícolas ao longo do rio, né? Plantando ali principalmente milho, batata, feijão e a domesticação de animais. Existem alguns sítios arqueológicos ali com resíduos, né, dessa época aí da formação de assentamentos humanos na região que hoje é a cidade de Santiago. Enviado por Francisco Pizarro, o Pedro de Valdívia chegou ao Vale do Rio Mapocho em 3 de dezembro de 1540. Os povos estabelecidos na época eram os Picunches e os Promaucais. Eram submetidos ao Império Inca, que na sua expansão do Peru e do Equador chegou até toda a região norte e centro do Chile, ali, né? Desde o final do século XV até início do século XVI. Em 2 de fevereiro de 1541, alguns meses depois, foi fundada de fato a cidade de Santiago del Nuevo Extremo, nas proximidades da colina de Huelen, hoje conhecida ali como Morro Santa Lúcia. O traçado da nova cidade e as obras foram realizadas por Pedro de Gamboa, que desenhou a cidade em forma de tabuleiro de xadrez, como outras cidades espanholas que foram construídas durante o processo de colonização na América do Sul. Aqui a gente tem o mapa do Chile, obviamente que o mapa do Chile é muito comprido, a gente teve que dividir em 2 pedaços. Mas aqui seria a capital, a cidade de Santiago, né? Aqui o norte do Chile pegando, então a capital Santiago está um pouquinho aqui acima e aqui todo o resto do território chileno. Aqui uma figura mostrando a fundação e cerco de Santa Lúcia da cidade de Santiago por Pedro de Valdívia, e aqui uma foto, né, do rio Mapocho com a construção de uma ponte. Apesar de sofrer diferentes ataques indígenas, além de um grande terremoto e uma série de inundações do rio Mapocho, a cidade sempre foi povoada, né? A catedral começou a ser construída em 1561 e a igreja de São Francisco em 1572, as 2 igrejas mais antigas do município. Em 1780, o governador Agustín de Juaregui contratou o arquiteto italiano Joaquim Toesca, que projetaria a fachada da catedral, o Palácio de la Moneda, que hoje é o palácio onde fica a presidência chilena, desenhou também um canal de São Carlos e a construção definitiva dos Tamajares em 1798, seja lá o que significa Tarramares. Não. Você é burro, cara, que loucura. Em 18 de setembro de 1810, a primeira junta de governo nacional, na época ali da independência, foi proclamada em Santiago, com o fato que começou ali o processo de independência do Chile, quase ali na mesma época que os outros países sul-americanos que eram colônias espanholas. Aqui a gente tem uma gravura mostrando aí as batalhas pela independência do Chile, e aqui uma gravura também mostrando aí o primeiro desenho, né, da parte ali que foi estabelecida ali da construção de Santiago. Durante a República, várias instituições foram criadas, principalmente de natureza educacional, como a Universidade do Chile e a Quinta Normal de Agricultura. Foram construídas também as primeiras redes de gás, água e iluminação pública, e em 1851 foi estabelecido o primeiro sistema de telegrafia com a cidade de Valparaíso, capital portuária ali do Chile, principal porto do Chile. Houve a remodelação do Morro de Santa Lúcia e da Alameda graças ao desenvolvimento de vários palácios construídos pela oligarquia chilena, né, a elite aristocrática ali chilena, beneficiada pelo boom econômico da mineração de cobre e salitre. Em 1895, 75% da indústria manufatureira nacional estava sediada na capital. Os principais bancos e lojas comerciais se instalaram nas ruas do centro da cidade, né? Já que a sede dessas empresas estavam localizadas principalmente em Valparaíso, por ser o principal porto do país, né? Metade da economia do país está na capital, com destaque para a prestação de serviços, comércio e também para a indústria. Aqui a gente tem uma foto aérea da cidade de Santiago, com a torre aqui, que eu esqueci o nome da torre, mas é que é o edifício mais alto da América do Sul. Não sei se Camboriú vai fazer algum que vai barrar isso daí, né? Como assim? Não entendi. Assim encerramos o nosso grupo F da Libertadores da América 2022, tá? Se inscreva, dê o seu like lá, deixe seu comentário e até nosso próximo vídeo falando do grupo G.